Então, assim, o que a gente entende como abstrato, né? Então, se a fotografia é abstrata, a gente tem que entender o que é abstração, né? Então, é a criação de imagens não figurativas, né? Quando eu vou buscar algum elemento abstrato, o observador da foto, aquela pessoa que vai apreciar a foto, ele vai se questionar, mas o que será que é isso? Quando já vem essa pergunta, sim, você conseguiu fazer uma foto abstrata, tá? Então, e tem diversos níveis de abstração, né? Então, tem às vezes fotos que vocês ficam olhando e é como uma pintura, a gente vai ver um pouco, vai explicar um pouco desse processo da pintura e daí como um influenciou o outro, né? Então, a gente vai verificar que a gente obtém essa abstração, né? Com o distanciamento entre ideias e objetos. Então, às vezes, você pode focar, fotografar só uma parte de um objeto. E, às vezes, por exemplo, uma bicicleta, você pode fotografar só os aros, né? De um ângulo diferente, que a pessoa que olhar a tua foto vai perguntar, nossa, mas o que será que ele fotografou aqui, que está muito interessante, né? Então, às vezes, a gente sempre observa a foto ou quer captar fotos de objetos inteiros, né, bonitos, que melhor sejam representados para o observador. Na fotografia abstrata, não, a gente vai ter que aumentar o grau de dificuldade de entendimento do observador. É muito subjetivo, tá, a captação. Tá? Então, a gente pode usar, né, a imaginação para captar cores, padrões, né? Então, não tem um sujeito, por exemplo, essa foto aqui é uma foto colorida, eu sei que é uma foto borrada, mas eu não sei realmente o que é. Parecem luzes, fica uma incógnita, tá? Então, a fotografia abstrata, ela assume, sim, uma dimensão poética e artística, tá? Por considerar fatores criativos, né, exploratórios do próprio fotógrafo. Então, a gente não tem objetos, né, identificáveis, né? Então, são objetos que a gente não sabe, são partes de objetos, tá? E a busca sempre de uma perspectiva diferente e inesperada. Então, por exemplo, professora, nós estamos na pandemia, nós estamos trancados em casa e nós vamos ter que fazer fotos abstratas em casa? Sim, porque daí você não vai fotografar realmente os objetos como eles são, mas parte dos objetos para causar essa dificuldade de entendimento. É uma leitura poética da realidade. Tá? Mas da onde que surgiu isso? Do expressionismo abstrato. Na pintura, eu não sou professora de arte, né, mas a gente pode facilmente identificar que a fotografia abstrata, ela sim veio do movimento abstrato. Eu não sei dizer se um nasceu primeiro que o outro, né, foi o ovo a galinha, mas saber que muitos fatores do expressionismo abstrato também foram utilizados na fotografia. Tá? Então, só que esse expressionismo abstrato, ele foi o primeiro movimento que surgiu na América do Norte, mas ele veio influenciado também da Europa. Então, muitas questões da escola alemã, né, interferiram nesses critérios visuais, tá? Então, o primeiro aí, o Bauhaus, né? Além do Bauhaus, o cubismo, né? A gente sabe que no Bauhaus há o domínio dessas formas cleans, né? De você não ter a poluição visual, né? Então, promovia harmonia entre forma e função. Tá? Então, a Bauhaus é uma escola de um movimento muito conhecido, quem não é do design, né? Mas, basicamente, você vai ver formas limpas, claras, de contraste também, tá? Sendo aplicadas nessa questão. O cubismo, né, é um outro movimento que influenciou
a fotografia abstrata e a pintura abstrata, né? Então, são movimentos que foram, assim, né, jogando seus potenciais, fugindo dessa questão greco-romana, né, da representação do homem perfeito, das formas naturais perfeitas, né? Tanto que aqui no cubismo há a renúncia da perspectiva, né? E o claro-escuro perde sua função, né? Que o claro-escuro dá volumetria para as formas, né? E aqui já realmente ele é esquecido. Né? O futurismo, né? Então vejam que cada vez mais está ficando as formas indefinidas, você já não consegue identificar o que é esse agrupamento, né, de cores, tem alguns aqui, ó, alguns brancos, né, alguns planos, então você já não consegue afirmar o que é, né, que está sendo representado, né. Então a valorização da tecnologia, a propaganda como principal forma de comunicação, uso de cores vivas, contrastes e sobreposição para dar sensação de dinamismo. Então, juntando tudo isso, né, a gente chega na pintura abstrata, né, esse é do Gorky, essa pintura, mas vejam que também você não consegue identificar o que é, né, então trabalha muito com as cores, né, será que é uma cabeça que tem aqui? As pessoas ficam tentando buscar o figurativo na arte abstrata, e dificilmente eles vão encontrar. Tá? O Jackson Pollock, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de apreciar alguma das obras deles em museus. As obras são gigantes, né? São caríssimas e tem uma técnica, né? De expressão com as tintas, muito orgânica. Então, mas você também não identifica formas aqui, né? É uma mistura, um apanhado muito subjetivo, né? Ele criou essa técnica, né, de cotejamento. Então, assim, as principais tendências do abstrato é o action painting, né? Então, que é esse orgânico com as cores, obtidos através desses gestos, né, aleatórios, instintivos. E o color field também, que vejam que é o domínio dos padrões aqui de cores, né? Nós temos vários artistas internacionais do expressionismo abstrato e vários fotógrafos também, internacionais e nacionais. Mas, assim, como ela é uma aula de Creative Commons, a gente teve que tirar os exemplos porque não podemos disponibilizar aquilo que não é gratuito. Então, ficou muito restrito à exemplificação, mas dá para vocês terem uma noção. E os nomes vão estar aqui também, quem quiser dar uma pesquisada, né, durante os encontros assíncronos, né, verificar a obra desses artistas internacionais que são desses movimentos, tá? Nós temos os artistas brasileiros, né, o Antônio Bandeira, o Cícero Dias, o Flávio Chiró, o Guinlé, a Manabu Baabi, Tomi Otaki, tá? E agora os fotógrafos também, que é quem é alemão aí, né, vai me ajudar a falar agora, Hajek Hauck, né, fotógrafo do surrealismo. Então, pensem assim, quando a fotografia foi inventada lá, foi descoberta lá em 1839, os pintores, eles começaram a falar, né, por a fotografia ser captada com uma máquina, que ela seria apenas uma representação da realidade. Então, ela era o resultado de uma figura técnica, não era arte. Por isso nós temos, a partir de então, duas vertentes. Um grupo de pessoas, né, que falava, a fotografia é artística, e outro grupo falava, não, fotografia é técnica, é ciência, né? Então, por quê? Porque quando surgiu a fotografia, muitos pintores usavam a fotografia como base para suas pinturas. E muitos não falavam, porque tinham vergonha, outros falavam descaradamente, né? Porque
a fotografia permitia que você pudesse representar, né, dentro de segundos, movimentos que às vezes na pintura eram muito difíceis. Uma bailarina, por exemplo, tinha que ficar rodopiando lá várias vezes até o pintor conseguir captar realmente a natureza do movimento. E a fotografia permitia isso, né, pela foto sequencial também. E, basicamente, houve essa dualidade, né? Ser ou não arte, tá? Então, o que começou os fotógrafos a fazerem? Eles começaram a fazer interferências da realidade captada. Então, como era a fotografia analógica, usava-se os negativos. Na ampliação, a sobreposição de negativos. Então, eu colocava lá no ampliador, colocavam vários negativos um em cima do outro, o negativo é transparente, passava a luz e ampliava-se na mesa, né, no papel fotográfico, que é onde ia ser feita a fixação. E esses elementos onde resultava, né, de toda essa parte estética, daí sim era considerada arte. Eu tenho, acho que, outros exemplos aqui, ó. Então, são vários elementos que estão sobrepostos, né? Muitos deles são abstratos, tanto que o Hauck, ele fazia parte desse grupo Photoform, que é um grupo alemão, né, que fazia estudos de fotografia artística, né? Então eles falavam que por ser subjetiva e mesmo sendo captado a realidade, o fotógrafo interferia na realidade. A partir do momento que ele vai escolher o enquadramento, vai escolher o ângulo, vai escolher os elementos que vão fazer parte desse cenário, dessa composição, ele sim está interferindo na realidade, e por isso é muito subjetivo, né? Então, o Hauck, ele trabalhou nessa agência, Press Photo, e teve uma repercussão muito positiva com relação à busca da arte na fotografia, né? Esse livro, The Edge of Vision, ele tem uma concentração muito grande de histórica, né, dos fotógrafos do abstrato, né, e tem exemplos, assim, por ser Creative Commons, a gente não pode nem colocar foto da capa do livro, né, infelizmente, mas o nome está aqui, né, tem gente até que encontra ele por aí, perdido, né, PDF, né, e tem esses exemplos aqui. Olha um exemplo de sobreposição de negativos, né? Esses fotógrafos que eram artísticos, eles eram chamados de vanguardistas, né? Ó, então, uma sobreposição. Então, aqui nós temos os telhados das casas e tem acho que parece uma foto de uma pessoa aqui, assim. Então, isso é sobreposição de negativos. Vou tomar uma água aqui. Ok. Alguns exemplos de fotógrafos mais recentes, né? A Bárbara Karsten, ela também faz parte desse livro. E vejam que exemplo da fotografia dela, ela realmente cria os cenários. Ela não vai assim, eu vou para um lugar fotografar e tentar extrair fotografias abstratas. Ela realmente faz as exposições dela, depois ela fotografa as exposições, trabalha com plástico, trabalha com elementos orgânicos, né? Então, você também pode fazer isso, né? Você trabalha a tua exposição e depois você faz a tua captação. Então, outros exemplos aqui, ó, elementos mais orgânicos, com luz, né? Com cores, da Ellen Carey. Tá. O Geraldo de Barros também. Os fotógrafos brasileiros, vocês vão encontrar vários exemplos no Itaú Cultural. Tá? Lá está online, gratuito, e gratuito para acessar lá com eles, né? Mas lá tem exemplos de muitos fotógrafos brasileiros interessantes, tá?
Aqui são exemplos de fatores que vocês podem utilizar como referência para fazer a captação de vocês. Então, assim, o primeiro grande projeto é a fotografia abstrata, onde vocês vão, a partir de hoje, começar a estudar isso, começar a captar, seja no celular ou na câmera, no modo automático. Buscar alguns desses exemplos, tá? Similares, próximos, que realcem elementos que eu vou exemplificar aqui. Tá? Então, a aula vai ficar com vocês podem rever e verificar, né, o que pode ser considerado abstrato ou não. Tá? Então, vejam que a fotografia abstrata, ela tem um enquadramento fechado. Você não vê outros elementos que não fazem parte do contexto, né? Então, por exemplo, essa parede aqui, né? Ela foi fotografada bem próxima, né? Então, tudo praticamente pela proximidade, tá? Eliminando elementos que são indesejáveis, tá? Então, você pode buscar a diferenciação pelas cores, tá? Então, o fundo, aqui uma parede, eu não sei o que é isso aqui, é um piso, não sei o que é isso. Então, você já meio que fica, o que será que é isso, tá? Então, quanto menos o espectador identificar, melhor. Então, por isso que eu falei que tem diversos graus, né, de abstração. Então, com base nas cores, com base nos fluxos, né, fluxo da água, da madeira, o céu, o mato, das formas, né, das repetições. Então, não sei se isso aqui é uma porta, não sei se isso aqui é uma abóboda, não sei se isso aqui é um chão, tá? Então, vejam que é tudo muito novo, inusitado, ele causa questionamento, né? As linhas também, né? Então, veja, não sei se isso daqui é um corrimão, se é um teto, são tubos de elétrica, realmente não sei. Então, basicamente você tem que fechar o ângulo, né, se aproximar do objeto, mas vejam que todas as fotos têm foco, têm nitidez, e é isso que vocês não podem pecar, tá? Então, a foto tem que estar bem nítida. A questão da luz e sombra, né? Então, você pode obter isso na água, nas substâncias, nos reflexos, nas sombras. Ok. Movimento também, que a gente consegue fazer quando a gente desloca a câmera. Esse é o zooming e o spinning, que a gente vai ver como técnica também. E que são obtidos com o movimento da própria câmera. É um movimento, não é um erro, né? O movimento ele está nítido, mas só que ele está borrado. Então, a gente consegue fazer isso com um passo a passo, né? É uma técnica. Os padrões, né, são os elementos que se repetem, né? Também você vai, uma janela, não sei o que é isso aqui, uma substância, tá? Então, comecem a verificar coisas que podem ser fotografadas. Né? Comecem a olhar para os lados, comecem a perceber aonde que vocês estão, os elementos que cercam vocês, tá? Proximidade, né? Então, eu posso fotografar, captar apenas uma parte do todo, né? Então, eu não sei se é uma parte de uma máquina, né? Parte de uma flor, né? Pratos no escorredor, eu não sei o que é isso. Então, eu posso... Quando você se aproxima, você deixa esses elementos, né? O conjunto dos elementos é uma incógnita. Então, os reflexos também. E as texturas, né? Então, a parede pode ser uma inspiração para a textura de uma árvore, né? A casca de uma árvore, o chão, o concreto. Se veja que tem muito cor, né? Também, né? Então, às vezes, o que parece velho, se você se aproximar e fechar, você consegue ter bons resultados. Então, assim, professor, vou fazer 10 fotos e pronto.
Eu acho que assim, você tem que fazer muitas fotos para escolher 10 melhores fotos, tá? Então, para ver, realmente analisar se as fotos que você fez estão nítidas, elas estão interessantes, usando os princípios de enquadramento, de composição, de ângulos, de planos, tá? Além de todas essas questões aqui de cor, fluxo, forma, linha, tá? Então, o que eu sugiro é que vocês já comecem a pensar nisso e comecem já a fazer as captações, né, com o celular ou com a câmera fotográfica, para obter resultados, né, e também analisar o que você está conseguindo, né. Verifiquem os fotógrafos, né, vejam o trabalho dos fotógrafos, se inspirem neles. Tem pessoas que realmente, no semestre passado, pegaram um fotógrafo de inspiração e fizeram só o estilo, né, considerando o estilo desse fotógrafo. Então, ficou muito interessante a tendência, né, a ser capturada.